Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Álvaro Thiago, o seu professor de ciências, e hoje a gente vai falar aqui de um assunto que é sobre alimentação e a sua importância. Ok, meus amigos? Gente, todos nós sabemos que é da importância, né, da gente se alimentar todos os dias, tudo bem? E essa alimentação ela chega até dar uma ideia, por exemplo, fazendo uma coisa bem semelhante em relação com o motor de um carro. Se você imaginar, para que um motor funcione, o que é necessário? É necessário que algo forneça energia, não é verdade? Que energia é essa? O combustível, certo? Então, o nosso organismo também, pessoal, ele funciona, na verdade, com energia. Só que essa energia que nós utilizamos, ela vai ser obtida dos alimentos, os alimentos que nós ingerimos. Então a gente sabe que a vida desses seres humanos ele vai ser mantida por um número muito grande que nós chamamos de reações químicas, né, pessoal? E aí é onde a gente vai ter esses reagentes que são obtidos lá na nossa alimentação, tranquilo? Então são esses alimentos que são necessários para manter os processos vitais, né? A nossa temperatura corpórea, os nossos movimentos musculares, a produção de células, enfim, pessoal. Então, essa necessidade de ingerir os alimentos, ela é regulada pelo nosso sistema nervoso. E aí a gente sabe que nós temos vontade de comer, né? Essa vontade de comer, essa fome, né? Ela acaba está associada aí essa fome ao apetite, né? Essa sensação de fome aí corresponde a um instinto de sobrevivência, né? Despertando aí um desejo por alimentos. Tranquilo? E aí a gente vai mostrar aqui para vocês, ó. Aí uma meninazinha da turma da Mônica, a Magali, diz o seguinte: para que o nosso corpo tenha um bom desenvolvimento, é importante que a nossa alimentação seja saudável. Uma alimentação saudável é composta de nutrientes variados e em quantidades adequadas. Não pode haver falta ou excesso de algum deles. Na verdade, gente, tudo no equilíbrio. Tranquilo? E aqui nós temos duas crianças, né, se alimentando, né? Sabemos que esse apetite, por sua vez, está relacionado a uma sensação de prazer, né? E esse desejo aí por esses alimentos aguçados, muitas vezes, onde nós temos os nossos sentidos, né? Na verdade, o paladar, o olfato, enfim, tendo a atração por esses alimentos. Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, é fundamental que a alimentação seja variada e dividida em pelo menos 3 refeições ao dia: café da manhã, almoço e jantar, certo? E aí eu coloquei aqui para vocês, né, realmente, mais a gente nós vamos ter no café da manhã, depois a gente vai ter algum intervalo, a gente pode fazer um lanchezinho aqui antes do almoço, tá certo? E aqui também eu tenho um lanchezinho da tarde e aqui eu tenho um jantar. Tudo bem, gente? Então tá aí essa importânciazinha da gente fazer essa combinação dessas refeições aí ao dia. Tranquilo? Muito bem. Meus amigos, os alimentos são indispensáveis ao nosso organismo, né? Todo mundo sabe por quê? Porque ele faz crescer de forma saudável, né? O organismo, né? Para que ele se desenvolva, ok? Ajuda a prevenir doenças, tranquilo? No caso da imunidade, né? Então, dá energia para brincar, estudar e para outras atividades do nosso dia. Então, se eu não me alimento bem, gente, como é que eu vou conseguir estudar? Como é que eu vou conseguir assimilar o conteúdo que o professor está passando em sala de aula ou numa videoaula não presencial como essa? Então, gente, a gente sabe que antes de tudo a gente tem que se alimentar bem, cuidar do corpo,
tá certo? E aí para a gente poder buscar os nossos objetivos. E aqui eu tenho aqui as funções do alimento, né? Que aí eu coloquei para vocês, já falei um pouquinho nas aulas anteriores. Eu tenho lá, quanto à sua função, os alimentos são 3 tipos, né? Eu tenho os alimentos plásticos ou construtores, eu tenho os alimentos energéticos, eu tenho os reguladores ou protetores. Na verdade, a gente falou isso aí quando nós falamos lá dos plásticos construtores, das proteínas, dos energéticos, no caso do carboidratos e dos lipídios, e dos reguladores e protetores, no caso das vitaminas, que eu até falei de uma aula mais, dando uma ênfase maior nas vitaminas aí para vocês, né? E aqui, como o enunciado falou, né, os plásticos ou construtores, como o próprio nome indica, os alimentos construtores são ricos em quê, pessoal? Ricos em proteína, né? Ricos em proteína, certo? E ajudam aí o crescimento das pessoas no seu fortalecimento dos nossos órgãos. Fortalecimento dos nossos órgãos. As carnes, o leite, o feijão, a lentilha são alimentos que contêm proteína. Essa proteína, pessoal, é um nutriente muito importante no nosso corpo e é indispensável. E aqui eu coloquei alguns alimentos onde nós encontramos aqui as proteínas. Tranquilo? Vamos lá. Os energéticos, os alimentos energéticos, eles fornecem maior quantidade de energia para o nosso corpo. As pessoas precisam de energia para trabalhar, estudar e se divertir. Os açúcares e as gorduras são alimentos mais energéticos. As frutas, o mel e os doces, eles são ricos em açúcar. As batatas, a mandioca, o arroz, os pães, eles são exemplos aí de alimentos que contêm amido. Ao ser ingerido, o amido se transforma em glicose, que é um tipo de açúcar. Pois bem, pessoal. E aí, meus amigos, a gente falando aí dessas substâncias, desses alimentos energéticos, a gente pode também chamar de calóricos, né? Então eles fazem parte aí das membranas das células e também eles são denominados de substâncias também estruturais, tá certo? Construtoras. E a gente sabe que esses lipídios, né, eles estão presentes aí na tela subcutânea, que é a camada do tecido conjuntivo, que fica lá abaixo da derme, que eu falei na aula anterior, né? E em outros órgãos, protegendo do frio e também de algumas possíveis lesões aí, em caso de pancada, né? De choque mecânico, enfim. Tudo bem, meus amigos? E aí nós vamos passar aqui o slidezinho, né? E eu coloquei para vocês aqui o seguinte. Quero que vocês prestem atenção. É o seguinte, os alimentos energéticos, eles devem ser consumidos sem exageros ao longo do tempo. Eles podem prejudicar a nossa saúde. O amido, por exemplo, ele é muito utilizado pela indústria de alimentos. Agora vamos colocar em prática o que aprendemos. Com a ajuda de um adulto, pesquise em sua casa embalagens ou rótulos de alimentos que tenham amido como componente. Você consegue identificar alguns? E aí, meus amigos? Pois bem, o amido é a fonte mais importante de carboidratos para o organismo humano, ok? Então, o amido eu posso dizer que ele é um polissacarídeo, né? Porque ele constitui a reserva dos vegetais e ele também é encontrado nas sementes, nos grãos, nos caules, nas raízes e também em muitas plantas, por exemplo, no caso da batata, do trigo, do arroz, o milho, a mandioca, enfim. Tranquilo, pessoal? Então, a gente sabe que a batata ela tem uma porcentagem aí de 15% de amido, o trigo 55%, o milho aproximadamente 60%, 65%, enfim. Tranquilo, meus amigos? Beleza? E aí a gente vai falar aqui dos reguladores e protetores. Os alimentos reguladores, eles aumentam as defesas do corpo humano.
prevenindo contra algumas doenças. As vitaminas estão presentes em muitos alimentos. As vitaminas têm função reguladora, isto é, ajudam o nosso organismo a funcionar de forma equilibrada. Existem vitaminas em vários alimentos, como as frutas, as verduras, no leite, no fígado de boi e nos ovos. Os sais minerais estão presentes nas frutas, nas verduras, no leite e no sal de cozinha. Meus amigos, eu até expliquei para vocês sobre vitaminas na aula anterior, certo? A gente sabe que as vitaminas eles são os nutrientes essenciais para um bom funcionamento do nosso organismo, tranquilo? Então, elas têm participação importante? Sim, né? Participação em atividades que nós chamamos de vitais, né? Que acabam regulando a ação de outras substâncias. É por isso que nós acabamos de falar, nós estamos chamando aí de reguladoras, certo? Meus amigos, uma coisa importante, a gente sabe que o organismo ele não consegue produzir todas as vitaminas, certo? E aí nós temos a obrigação de adquirir por onde? Pela alimentação, ok? Então a gente já falou, como eu marquei aqui para vocês nas ilustrações, eu vou ter vitaminas presentes nos vegetais, certo? Enfim, em grandes quantidades, né? Nesses vegetais aí que às vezes tem uma grande quantidade de vitaminas, certo? Então, pessoal, outra coisa interessante é que nós temos que observar que as vitaminas a gente necessita em poucas quantidades, certo? Então você não precisa se preocupar em adquirir muita vitamina. No caso, a gente sabe que essas quantidades, elas, na verdade, o organismo necessita de poucas quantidades. O que não pode, na verdade, é faltar, né? A sua carência, né? Que aí, pessoal, na carência vai provocar aí uma série de alterações indesejáveis ou até mesmo de doenças, né? Que eu até citei para vocês a carência de certas vitaminas acarretando certo tipo de doenças, né? Pois bem, e aí a gente fala que esses nutrientes, né, presentes aí nos alimentos, eles podem utilizar suas cascas, né? Por quê, pessoal? Muitas vezes a casca ela tem uma concentração maior de vitaminas, né? Por exemplo, nós temos lá nos tomates, né? Muitos vegetais eles podem ser ingeridos crus, né? E a gente sabe que aquecendo demais esses nutrientes, eles podem perder aí sua essência, né? E aí, pessoal, as vitaminas, a gente vai falar de dois tipos, né? Que são as vitaminas hidrossolúveis, ou seja, são aquelas que são dissolvidas na água. O nome já está falando hidro, né? Certo? E o seu excesso vai ser eliminado aonde? Na urina, tranquilo? E eu tenho aquelas vitaminas lipossolúveis, né? Ou seja, elas não se dissolvem em água, mas elas são dissolvidas em gorduras, certo? E elas podem ser armazenadas no fígado e também no tecido adiposo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Belezinha? E aqui a gente vai... Tá aqui, pessoal, as vitaminas. Aqui eu coloquei só esse quadro aqui, né? Só com vitamina A, B, C, D. Mas a gente sabe que existem mais, né? E aí eu falei para vocês, né? Na aula passada, fiz um resumo bem bacana a respeito disso aí para facilitar a leitura de vocês. E aí a gente vê, né, sobre as carências, sobre as funções e também as fontes onde são encontrados. Aí é o seguinte, ó, e o seguinte aqui, ó. As vitaminas são identificadas por letras, né? As principais são A, B, C e D,
Veja no quadro as principais funções de cada uma e onde elas são encontradas. Isso aqui a gente já falou nas aulas passadas. Foi, meus amigos? E aí, a vitamina A, né? Vitamina A, a gente falou para vocês lá, ó, boa para a visão. Falei lá da cegueira noturna, né? E aí da rodopsina, né? Quem lembra, né? Vitamina A, boa para a visão, né? A carência pode acarretar lá a cegueira noturna. E aí a gente colocou onde é que ela é encontrada, né? As fontes vegetais, gema de ovo, enfim, né? Aí a gente falou também da vitamina B. E eu falei exatamente daquelas do complexo B, né? Que foi a vitamina B1, que a gente chama de tiamina, a B2, a riboflavina, a B3, a niacina, enfim. Tranquilo, pessoal? E aí, essas vitaminas do complexo B, ela tem várias funções, que aí aqui tem o seguinte: diminui o cansaço e a falta de apetite, principais funções. Diminui o cansaço e a falta de apetite. Pessoal, mas a gente tem várias funções, né? Nós temos vitaminas do complexo B, que são importantes na transmissão dos impulsos nervosos, né? Produção de energia. Nós temos lá algumas funções como auxílio de transporte de gás oxigênio e também de metabolismo, né? Enfim, respiração celular, metabolismo e tal, enfim. Ok? E a vitamina C, pessoal, foi aquela lá do escorbuto, né? Protege contra gripes e infecções, né? A sua carência, ela dá acarreta uma doença chamada de escorbuto, né? E aí eu tenho lá como fontes as frutas cítricas, né? Principalmente aquelas mais azedas, tomate, enfim. Tudo bem, pessoal? E a gente viu aí sobre a doença que ela acarreta, né? Que é o escorbuto, que é a doença que causa inflamação aí das gengivas, amolecimento dos dentes, e que eu já falei na aula passada. E eu tenho aqui a vitamina D, né? Que evita o raquitismo, né? E aí onde é que ela é encontrada? Lá no fígado e gema do ovo. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. E meus amigos, e essa aula a gente vai finalizar, tudo bem? E aqui a Magali diz o seguinte: esperamos ter ajudado você a ter uma alimentação cada vez mais saudável. Lembre-se que sua saúde é muito importante e você pode ajudar bastante seguindo as nossas dicas. Até logo. Meus amigos, a gente sabe que acima de tudo, né, é muito importante a gente ter nossa alimentação equilibrada, certo? A manutenção de uma vida saudável, né? A gente sabe que exige aí uma boa alimentação, uma prática regular de exercícios físicos e também um controle também da massa corporal, certo? Então a gente sabe que nós vimos nessa aula anterior que uma boa alimentação ela vai ter que ter presente os carboidratos, proteínas, lipídios, as vitaminas, os sais minerais, né? E também fibras vegetais que vão auxiliar na composição aí de uma dieta saudável. Tranquilo? Gente, eu quero pedir para vocês darem uma observada, né, que tiver o livro aí, em relação de uma pirâmide alimentar, certo? Então, a pirâmide alimentar, ela vai estar lá, colocadazinha lá, de cima para baixo, né? Indicando aí em ordem crescente as quantidades de cada alimento que nós devemos consumir. Tranquilo? Então, os alimentos que são situados lá no topo da pirâmide são os que devem ser ingeridos em menor quantidade. Ok? Então, a gente vai dar uma observadazinha nisso aí. Meus amigos, eu fico por aqui. E na próxima, a gente
se encontra com mais videoaulas, com mais resolução de exercício. E qualquer coisa eu estarei no privado também para sanar alguma dúvida de vocês. Tudo bem? Então, meus amigos, bons estudos e até a próxima. Valeu!